Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo. Hoje vamos ao nosso terceiro tema dos estudos do ciclo das rochas. Bom, na verdade, até agora não entramos no ciclo das rochas propriamente dito, ou seja, não estamos estudando os processos que formam as rochas. Ainda não iniciamos esses estudos. Ou se iniciamos, estamos apenas observando esses processos sem relacioná-los à formação das rochas. Dito isso, hoje vamos para a nossa terceira aula. Nossa terceira aula será sobre o tema da mineralogia, né? Mas antes podemos fazer uma recuperação rápida do que já abordamos, né? Na nossa primeira aula, nós estudamos as estruturas da Terra. Nós vimos que a Terra é formada pela crosta terrestre, que é dividido entre crosta continental, crosta oceânica. Existe o manto, que é dividido entre manto superior e manto inferior, e existe o núcleo, que é dividido entre um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. Tudo isso é muito importante para entender a geofísica e a geoquímica do nosso planeta. E como nós vamos ver lá na frente, são assuntos essenciais para entender a formação das rochas e até mesmo a aula de hoje, a formação dos minerais. Além disso, nós vimos já na aula 2 também os processos tectônicos. Estudamos a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Os dois também são fundamentais para entender os processos que vão surgir no ciclo das rochas. Por enquanto, ainda não estamos olhando esses processos em relação às rochas, mas lá na frente eles serão essenciais. Então, até a aula de hoje, nós estamos criando a nossa base para entender o ciclo das rochas. Foram 3 aulas, né, sendo essa a terceira. Então, as estruturas da Terra, as teorias da tectônica e da deriva continental e hoje a mineralogia. E daí a importância de estudar mineralogia, qual que é? É entender que as rochas são, na verdade, agregados de minerais. Todas as rochas são, na verdade, constituídas por diferentes minerais. Vamos pegar um exemplo. O granito, como nós vamos ver lá na frente, é uma rocha vulcânica. De qual tipo? Ígnea, intrusiva. Isso significa que o granito é uma rocha que foi consolidada no interior da superfície terrestre. Bom, qual é então a composição mineralógica do granito? O granito ele vai ter feldspato, ele vai ter quartzo, ele vai ter mica, uma variedade de mica que aparece muito nos granitos é, por exemplo, a muscovita. Ele vai ter olivinas, piroxênios, uma quantidade de ferro. Então, tudo isso são minerais. Todos esses elementos são minerais. Então, são diferentes minerais que estão agregados num conjunto sólido que nós classificamos como rocha. Então, daí a importância de se estudar a mineralogia. Nós vamos ver que esses minerais têm um impacto fundamental nas rochas, na sua estrutura, na sua dureza, nas suas propriedades físico e químicas. Vamos dar um exemplo, mais uma vez. O xisto é uma rocha metamórfica. E ele possui uma propriedade que é chamada xistosidade. A xistosidade nada mais é do que a característica que o xisto adquire a partir de uma propriedade de um mineral chamado mica. Então, o xisto geralmente se consolida através de uma série de folhas, né? É uma rocha que tem uma série de foliações. Essas foliações têm relação profunda com a sua composição mineralógica, tem uma relação profunda com a existência da mica. Tudo isso vai ficar mais claro na aula de hoje de mineralogia. Claro que ainda não vamos começar a abordar as rochas, mas vamos ter os princípios dos constituintes dessas rochas, que são os minerais. Então vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Um instante. Bom, está aí, pessoal. Então,
a nossa aula de hoje, mineralogia, estudar tudo aquilo que compõe as rochas, né, os diferentes minerais do nosso planeta. Aqui no fundo nós temos uma imagem muito interessante, que é uma caverna repleta de cristais de quartzo. Vamos ver as definições do quartzo agora nessa aula. Mas é muito interessante essa imagem, porque é raro, né? Na natureza, encontrar esses minerais muitas vezes é difícil. O quartzo, na verdade, como nós vamos ver, é um mineral que existe em grande quantidade na superfície terrestre. Vamos entender até o motivo pelo qual o quartzo existe nessa grande quantidade. Mas o que choca na imagem ao fundo é justamente o tamanho desses minerais, né? Geralmente a gente tem consolidações um pouquinho menores, né? Sendo esse caso aqui ao fundo um caso único, né? Onde a gente tem minerais gigantescos consolidados no interior da superfície terrestre. Vamos estudar também os processos pelo qual esses minerais se consolidam e suas características essenciais. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né, antes de começar o estudo das propriedades dos minerais ou diferenciar os minerais, a gente tem que definir o que é um mineral. O mineral, então, para ser mineral, precisa estar de acordo com uma série de regrinhas, uma série de características. Então, quais são elas? O mineral ele tem que ser sólido, ou seja, ele não pode estar no estado líquido ou gasoso, ele tem que ser sólido. Ele deve ser inorgânico, né? Ele tem que ser gerado naturalmente, ou seja, se eu produzir em laboratório, já não é mineral, não é? Ele tem que ter uma composição química típica, ou seja, cada mineral vai ter uma composição química típica, específica, né? No caso, o quartzo é um mineral que é composto predominantemente por um átomo de sílica e dois de oxigênio. Então, SiO2, né? Nós vamos ver a estrutura fundamental, né, dos tetraedros de sílica mais à frente, né? Mas, no geral, a gente define aqui, em poucas linhas, uma estrutura fundamental, que é a do quartzo. Ele tem que ter uma estrutura atômica específica, ou seja, uma estrutura tridimensional, e a distância entre os ângulos devem ser sempre iguais no arranjo tridimensional. Isso é o hábito, ou seja, sempre que nós encontrarmos o mineral, ele vai ter que ter um arranjo específico, com distâncias específicas entre os seus ângulos, o que vai constituir uma forma específica de cristalização. Por exemplo, aqui ao lado a gente tem a calcita. Ela não foi lapidada. Ninguém veio aqui e lapidou ela para ela ficar nesse formato cúbico. Na verdade, ela nasce, ela é gerada nessa forma específica. Então, o arranjo, a distância entre os ângulos estão bem definidas, não é? Isso caracteriza um mineral. Então, sempre que a sílica, em condições de temperatura e pressão específicas, for consolidada nesse arranjo cúbico, sempre ela vai surgir nesse formato. Então, a gente não vai achar uma calcita num arranjo cúbico e depois num outro arranjo, ao menos que elas estejam submetidas a pressões e temperaturas diferentes. Então, um exemplo de mineral, já dei um, é a calcita, e o outro é a halita. A halita nada mais é do que um mineral formado a partir do sal. O sal que nós utilizamos na nossa alimentação é um mineral. E ele tem também uma forma específica de cristalização de acordo com temperaturas e pressões específicas. É um arranjo até próximo da calcita, né? Ele se forma em quadradinhos também. Mas, claro, nós vamos ver lá na frente que existem variações, o que a gente chama de polimorfismo, ou seja, mesmos minerais com diferentes formas. Isso diz respeito, na verdade, a diferentes temperaturas e pressões no seu processo de formação. Então, agora são só informações gerais para caracterizar o mineral. Lá para frente a gente vai ver isso com tudo com mais calma. Os mineraloides, né? Os mineraloides, também chamados não minerais, né? São uma variação, né? Eles também serão objeto dos nossos estudos, né? Só que eles cumprem outras regrinhas, outras definições. Então, o mineraloide ele pode ser sólido ou líquido. Então, a gente não precisa ter mineraloides apenas sólidos, como no caso dos minerais.
eles também podem ser líquidos. Ele pode ser orgânico ou inorgânico, ou seja, ele pode ser gerado através de processos biológicos ou não. Ele tem que ser gerado naturalmente, então essa 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 regrinha, né, é tal como os minerais, também deve ser gerado naturalmente, e ele possui uma composição química onde os átomos não se encontram arranjados, e por isso a gente pode caracterizá-los como amorfos, ou seja, diferente da calcita, que a gente viu anteriormente, que tem aquele arranjo cúbico, ele não precisa ter uma organização química específica. Então, a gente tem alguns exemplos. O âmbar e o carvão seriam exemplos. Então, o âmbar, na verdade, é a consolidação, a cristalização que ocorre a partir da seiva de diferentes árvores, né? Então, ou seja, a seiva vai se cristalizar, vai se consolidar durante milhares de anos, e daí a gente tem o âmbar, só que essa cristalização não forma arranjos específicos, né? A gente tem o carvão, carvão mineral, no caso, ou seja, tanto o âmbar quanto o carvão, eles são formados a partir de matéria orgânica, né? E a gente tem as conchas também, que são de origem orgânica, animal. Então, são exemplos de mineraloides. Não possuem estrutura cristalina específica. São, portanto, amorfos. E a gente tem os minérios. Então, a gente já viu, existem os minerais, existem os mineraloides e existem os minérios. Então, qual é o caso da existência dos minérios? São dois pontos principais. O primeiro, quando possuem valor econômico e industrial. Então, possuindo valor econômico e industrial, a gente pode chamar de minério. Por exemplo, o ouro. O ouro tem valor econômico, tem valor industrial muito importante. Então, a gente chama ele de minério. E eles são formados principalmente através de precipitações químicas. Lá na frente a gente vai ver o que isso significa, qual é o significado dessas precipitações, porque as precipitações é apenas um dos processos pelo qual um mineral ou minério pode se formar. Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Como que a gente entende isso daqui, né? O que isso quer dizer? Que todo minério, ele sempre será um mineral. Mas nem todo mineral é um minério, porque nem todo mineral possui um valor econômico expressivo, como o ouro, a prata, o cobre ou o ferro. Então, o quartzo, por exemplo, né, é até um mineral relativamente importante. Só que ele não possui valor econômico expressivo. Então, a gente não classifica como minério. Tem uma relação também importante, né? A classificação de minérios tem uma relação também próxima com a questão das ligações metálicas. Então, minerais que são formados predominantemente por ligações metálicas tendem a ser minérios, ter um valor econômico importante. Por quê? Porque as ligações metálicas, por possuírem os seus elétrons de uma forma mais livre, né, permite a condução, facilita a condução de eletricidade. Então, essas ligas metálicas são muito importantes para a indústria, né? Mas nem todo mineral formado por ligações metálicas pode ser considerado um minério. A gente tem um exemplo da pirita, que a gente vai ver mais para frente. A pirita é um mineral metálico, só que não tem um valor econômico importante, e, portanto, a gente não classifica como minério, e sim como mineral. Então, daí a gente já viu três diferentes definições, né? O mineral, com seu conjunto de normas, o mineraloide e o minério. Isso é muito importante para a gente poder diferenciar um do outro na hora de fazer as nossas observações gerais, né? Então, agora vamos ver algumas caracterizações dos minerais, né? Primeiro, eles possuem estrutura atômica, né? Como a gente viu, uma das regras essenciais, fundamentais, é possuir estrutura atômica específica. Então, nós vamos estudar justamente as estruturas atômicas, né? E qual que será, então, o nosso objeto de estudo? Será o número de coordenação desses minerais. Então, o que é o número de coordenação?
Então, um poliedro de coordenação é a relação que se estabelece entre a organização atômica de ânions, que possuem carga negativa, e cátions, que possuem carga positiva. Geralmente, o que temos é um cátion de carga positiva no centro da estrutura, rodeado por ânions de cargas negativas. Esses ânions, portanto, vão se aglutinar ao redor do cátion em estruturas específicas. E é basicamente isso que nós chamamos de poliedro de coordenação, ou seja, a relação que se estabelece entre as ligações de cátions e ânions em estruturas específicas. Essa relação é dada através também de um cálculo matemático, mas o que menos vai nos importar aqui é o cálculo matemático. Mas só para não deixar de lado, essa relação é estabelecida pela divisão entre o raio do cátion pelo raio do ânion. Isso vai gerar um número de coordenação. O que é o número de coordenação? A relação de ânions que vão envolver um determinado cátion. Então, você tem uma série de ânions se aglutinando ao redor de um cátion central, ânions de carga negativa, o cátion de carga positiva, né? Estabelecendo ligações químicas em estruturas específicas. No caso, quando nós pensamos em número de coordenação, nós estamos pensando mais no caso das ligações iônicas. Geralmente são ligações iônicas, né? Mas, como já foi dito anteriormente, há todo tipo de ligação nos minerais, as metálicas, as covalentes e as iônicas, né? No caso do número de coordenação, geralmente estamos pensando no caso das ligações iônicas, ou seja, ligações onde ocorre a troca de elétrons. No caso das covalentes, seriam o compartilhamento, e nas metálicas, né, você teria os elétrons mais livres, né? Bom, então, continuando, algumas coordenações atômicas. A gente tem aqui os números de coordenação, né? Então, aqui é um número de coordenação 2. O que a gente verifica? Que a gente tem um cátion central rodeado por dois ânions, né? Então, o ânion de carga negativa, o cátion de carga positiva, como a gente viu anteriormente, organizados numa estrutura específica. Aqui a gente tem um número de coordenação 3, né? Então, a gente tem um cátion central rodeado por 3 ânions, numa estrutura específica. Aqui a gente tem um tetraedro, né? No caso anterior era um triângulo plano. Aqui a gente tem um tetraedro formado, então, por um cátion central rodeado por 4 ânions, e aqui a gente tem um octaedro, um cátion central rodeado por 6 ânions. Então, o número de coordenação basicamente identifica o quê? O número de ânions que vão rodear um determinado cátion numa estrutura específica. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Então, 8 ânions rodeando um cátion central, num número de coordenação 8, e um octaedro. 12, então, ânions circulando um cátion central. Por que o estudo disso é muito importante? Porque essas estruturas atômicas observadas no nível atômico, ou seja, estruturas muito pequenininhas, vão gerar hábitos cristalinos ou estruturas cristalinas específicas. O que são, na verdade, essas estruturas cristalinas? São o arranjo externo da estrutura interna desses minerais. Ou seja, essa relação atômica entre essas ligações químicas de minerais vão gerar, no nível maior, a estrutura fundamental desses minerais. Ou seja, a estrutura dos minerais está reproduzindo a estrutura atômica, justamente por conta de os minerais serem arranjos químicos específicos. Se eles não fossem arranjos químicos específicos, nós teríamos toda a variedade de estruturas, pois teríamos toda a variedade de composições. Como nós temos composições específicas, nós temos, por consequência, estruturas específicas, pois, no caso desses números de coordenação, nós temos uma relação entre a organização
desses elementos atômicos, né, na estrutura do mineral. Bom, então algumas estruturas atômicas que são resultantes dos números de coordenação. Bom, gente, a gente tem toda sorte, todo tipo de estruturas atômicas, e aqui não vale nem a pena ficar decorando tudo isso, né? Mas entender ou ter conhecimento, pelo menos, de que existem vários tipos de estruturas atômicas, existem vários tipos de organização química desses minerais. Então, aqui são alguns exemplos, né? Todos eles estão em relação ao número de coordenação, então, número de coordenação 2, número de coordenação 3, a gente tem trigonal, piramidal, ou seja, para o mesmo número de coordenação, a gente tem estruturas químicas diferentes. Então, a gente pode ter uma estrutura com número de coordenação 3 chamada trigonal, e a gente pode ter uma estrutura com número atômico, com número de coordenação 3 chamada piramidal. E assim por diante, né? Tetraedral, e a gente vai ver tudo isso em relação à estrutura externa dos minerais, né? Então, aqui algumas referências de formas possíveis, novamente, algumas formas de organização desses números de coordenação, desses poliedros de coordenação, né? E aqui alguns nomes que a gente pode dar em relação ao número de coordenação, né? Muito bem. Então, agora vamos entrar nas características gerais dos minerais. Bom, a gente vai estudar então agora os minerais em relação às suas características gerais. Todas essas características nos permitem definir os minerais. E vocês vão perceber que alguns a gente não precisa nem de teste laboratorial. A partir dessas características, a gente já consegue identificá-lo com facilidade. Então, quais são essas características? O hábito, que, como nós vamos ver, é a expressão externa desse arranjo interno, ou seja, desses poliedros de coordenação, clivagem e fratura, dureza, traço, peso específico, magnetismo, cor e brilho. Então vamos lá. Em relação ao hábito, como nós podemos defini-lo, né? Então, hábito é a aparência externa de um mineral, ou a forma característica e comum, ou a combinação de formas cristalográficas em que um mineral se cristaliza. O que isso quer dizer? O hábito vai ser sempre a expressão externa do arranjo interno dos minerais, ou seja, os arranjos específicos dos poliedros de coordenação, que são dados a partir do número de coordenação, vai gerar diferentes hábitos. Então, se a gente olhar lá atrás, um hábito trigonal ou um hábito tetraédrico, né, vai gerar diferentes expressões externas. Vamos aos exemplos, então, né? A gente tem o hábito prismático do quartzo. Então, aqui a gente tem o quartzo. O quartzo, que é um mineral formado por sílica e oxigênio. Então, basicamente, o que nós temos aqui é um mineral de sílica para um átomo de sílica para 4 átomos de oxigênio. E aqui a gente tem o hábito prismático. Se vocês observarem, né, é difícil de observar na câmera, mas a gente tem a formação de prismas, né, de cristais prismáticos, né, que se consolidam. Nada disso foi lapidado, pessoal. Tudo isso cresceu naturalmente. E o que na verdade é isso? É a expressão externa do arranjo atômico desse mineral. Então, se a gente for observar o arranjo atômico desse mineral, a gente vai ver que ele também é prismático. Que a forma da estrutura atômica desse mineral é a mesma que a forma da estrutura externa desse mineral. Então, o quartzo tem um hábito prismático, por exemplo. A gente tem a calcita, que tem um hábito cúbico, então a gente pode pegar aqui como exemplo, a calcita a gente viu no início, né, são esses quadradinhos. Mais uma vez, isso daqui não foi lapidado, ou seja, está se cristalizando, seguindo como referência a sua estrutura atômica interna, que é cúbica. A gente tem diferentes, né? Como a gente vai ver, existem polimorfismos, né? Existe a característica pela qual o mesmo mineral possui diferentes formas. A gente vai entender por que lá na frente. Mas a gente tem um maior aqui, né? Um gigantesco, que é a calcita botrioidal, ou seja,
esse mineral e esse mineral são os mesmos. Mas no caso, como a gente vai ver, eles sofreram polimorfismo. Mas o que é interessante agora notar é o hábito dessa calcita, ou seja, o hábito botrioidal. Que hábito é esse? É o hábito onde a gente tem essa espécie de bolhas, né? Essa formação borbulhante, ou seja, uma série de bolhas, uma série de bolinhas ao longo do mineral. Além da calcita botrioidal, né? A gente tem a mica. E a mica, que é um mineral laminar, como a gente vai ver, isso diz respeito também à sua forma de quebra, né? A sua clivagem. O que é importante notar agora é o seu hábito, ou seja, laminar são uma série de lâminas, né? Que juntas formam a calcita. Então, na verdade, o que é isso daqui, né? São uma série de lâminas, uma série de minerais colocados como folhas de um livro. E aí a gente dá o nome de laminar ao hábito da calcita. Bom, já vimos então que o hábito é o arranjo externo da estrutura interna dos minerais. Aqui nós temos alguns exemplos de hábitos, esses mais gerais, né, em relação ao alongamento e ao achatamento. Então a gente tem hábito fibroso, laminar, tabular, colunar achatado, planar, micáceo. Então, isso daqui vai ser interessante lá na frente para a gente estudar as rochas, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, que esse hábito micáceo gera a característica do xisto, que é uma rocha metamórfica, de ser consolidado através de um processo de foliação, né? Então, isso daqui é importante mais para frente para a gente estudar o ciclo das rochas. Nós temos a clivagem também. O que é a clivagem, né? A clivagem é a propriedade de um mineral se romper de forma a produzir superfícies planas com direções definidas. E essa quebra, isso é muito importante, ocorre ao longo das ligações mais fracas. Então, a mica, novamente, é um exemplo de clivagem. A gente fala que a mica tem a clivagem perfeita, né? Aqui é o mesmo exemplo, né? A clivagem no único plano, a muscovita. Isso daqui é a mica, uma variação da mica que se chama muscovita, onde nós temos diversas folhas, né? Como a gente viu anteriormente em relação ao hábito, que possuem uma clivagem específica. Qual que é a clivagem da mica? A direção estabelecida na estrutura atômica com a sua menor resistência, né? Então, a ligação mais fraca. No caso da mica, qual que é a clivagem? Como que a gente estabelece a clivagem daqui? Um lado em relação ao outro lado. É a única clivagem que existe, né? Se a gente pegar a calcita, a gente já tem outras clivagens, né? A gente tem esse lado em relação a esse lado, é uma clivagem, o lado de cima em relação ao lado de baixo, outra clivagem, e o lado da frente em relação ao lado de trás, outra clivagem. Então, os minerais apresentam diferentes clivagens que representam esse plano de quebra da ligação mais fraca. Então, no caso da mica, sendo a ligação mais fraca essa direção, eu poderia facilmente pegar esse mineral e quebrá-lo nessa direção. Se eu tentasse quebrar ele em outra direção, por exemplo, nessa daqui, seria muito mais difícil. Então, a clivagem apresenta justamente esses planos de quebra dos minerais, que acontece ao longo de superfícies planas. Como a gente viu, a gente pode definir uma superfície sempre em relação a outra, superfícies planas, que também não deixa de ser uma manifestação do arranjo atômico desses minerais. Ou seja, se nós formos estudar a composição química e a organização desses minerais, a gente pode localizar as ligações mais fracas e perceber que vai ser ali o plano de clivagem desse mineral. Bom, além disso, a gente tem a fratura conchoidal. E aqui a gente não está. Aqui a gente está falando dos modos de quebra dos minerais, né? Um exemplo seria o caso anterior do plano de clivagem, como a gente já viu. Mas, além do plano de clivagem, a gente tem também as fraturas. Então, a gente tem minerais onde as relações atômicas estabelecem forças de ligação de mesma intensidade ou de intensidades muito próximas. São esses os casos em que teremos fratura. Então, diferente do caso das micas, onde a gente tem
um plano de clivagem que é estabelecido a partir da ligação mais fraca, na fratura conchoidal, a gente não tem ligações de intensidades muito diferentes. Geralmente tem forças muito próximas, o que facilita esse fraturamento em planos indefinidos. A fratura é justamente isso, né? A gente tem perspectivas de planos de quebra, mas a gente não pode dizer de fato de qual vai ser o lado ou qual vai ser o modo pelo qual esse mineral vai se quebrar. No caso, a gente pode destacar a fratura conchoidal. Por que a fratura conchoidal? Porque, como vocês podem ver, né, esses minerais, como exemplo o quartzo, né, que possui fratura conchoidal, vão se quebrar sem planos definidos, criando uma estrutura próxima de uma concha. Então, são vários cortezinhos parecidos com uma concha que geram o fraturamento desse mineral. Bom, agora vamos à dureza, né? Para a gente identificar a dureza, a gente tem uma escala, que a gente chama de escala de Mohs, que é a capacidade de riscar e ser riscado, ou seja, não é a dificuldade de quebrar um mineral. A quebra do mineral, a gente já viu que se dá em relação à clivagem ou ao fraturamento. Agora a gente está pensando a dureza como uma propriedade de riscar. E a gente vai ver que existe uma escala de dureza. Para cada escala, a gente tem diferentes propriedades de riscar. Então, na escala de Mohs, a gente pode perceber aqui o talco e o gesso. O talco teria uma dureza 1 e o gesso uma dureza 2. No caso, esses dois são minerais que a gente consegue riscar só com a unha. Então, se você riscar sua unha nesse mineral, ele vai sofrer esse corte, né? Você tem a calcita, a fluorita e a apatita como dureza 3, 4 e 5, respectivamente, que são minerais que você poderia riscar com um canivete. Então, você pega um canivete e consegue riscar esses minerais. E a gente teria do 6 ao 10 minerais que riscam o vidro, né? Então, o ortoclásio, o quartzo, topázio, enfim, corindo, diamante, você consegue riscar o vidro, né? Então, é importante notar que essa dureza estabelece justamente essa propriedade do riscar e que um mineral possuindo um número maior de dureza em relação ao outro pode riscar o outro. Então, por exemplo, a ideia é o quê? O gesso pode riscar o talco, a calcita pode riscar o gesso, a fluorita pode riscar a calcita e assim por diante. Então, eu posso pegar o meu quartzo e riscar um ortoclásio, por exemplo, já que a dureza do quartzo é maior do que a do ortoclásio. Isso é muito importante, pessoal, por exemplo, para a indústria, né? Tem uma série de maquinários industriais que fazem cortes com diamante. Então, possuem um cristal de diamante que realiza diversos cortes. Por quê? Como a gente pode ver, o diamante tem dureza 10. Então, diamante, na dureza 10, que é a maior dureza que pode existir, risca todos os outros conjuntos de minerais, o que facilita na hora de você fazer um corte num material qualquer. Então, tem uma importância, a dureza tem uma importância muito grande para a indústria. Agora, nós temos o traço, né? O que é o traço? É a cor que o mineral deixa quando está na forma de um pó muito fino, né? Ou seja, não é a cor do mineral, né? O traço é o pó desse mineral que a gente produz através de um risco. Então, se eu pegar um mineral qualquer, como o quartzo aqui, moer ele, fazer um pozinho, a gente vai ver, a gente pode, através desse pó, produzir um risco e perceber o seu traço. No caso, o traço mais famoso, que geralmente a gente usa na maioria dos exemplos, é o traço da hematita. O que é a hematita? Né? A hematita é um óxido de ferro. E, sendo um óxido de ferro, ele possui um traço avermelhado muito característico, daí o seu nome é hematita, né? Que tem relação com sangue, né? Hematita. Então, se a gente pegar a hematita e riscar esse mineral numa superfície, a gente vai ver que o risco que será produzido será um risco vermelho, justamente por conta do oxigênio e do ferro que a gente tem no interior desse mineral. Então, o traço diz respeito justamente a essa propriedade desse pó muito fino. Além disso, a gente tem
outra propriedade, que é o peso específico. Nesse caso, não é uma propriedade tão importante, não vai ser tão utilizada nos nossos estudos, mas para não deixar em branco, a comparação da densidade de um mineral a partir da água com 4 graus, né? Então, de alguma forma, isso é até interessante, porque os minerais possuem diferentes densidades, né? Se eu pego, por exemplo, uma pirita, eu vou sentir que ele tem um peso, que ela tem um peso específico, enquanto eu pego um outro mineral como a calcita e vou ver que ela tem um outro peso específico, ou seja, a sua densidade é diferente. E essa densidade sempre observada a partir da água em 4 graus Celsius. Bom, além disso, a gente tem o magnetismo, ou seja, alguns minerais possuem magnetismo, formam dois polos, né, um positivo e um negativo. No caso, a gente tem a magnetita, né? A magnetita, que é formada a partir do ferro e do oxigênio, que possuem essa propriedade de magnetismo, ou seja, elas funcionam como um ímã mesmo, né? Bom, e agora a gente tem propriedades ópticas, né? Cor e brilho, principalmente. Como que a gente poderia, então, definir a cor, né? Na verdade, a cor, ela diz respeito, a gente pode observar a cor de duas maneiras, na verdade, né? Primeiro, a cor é sempre a reflexão de um determinado comprimento de onda. Ou seja, tudo que a gente enxerga, todas as diferentes cores que a gente tem, que a gente consegue enxergar, são, na verdade, respostas dos diferentes materiais no seu contato com diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas, que são ondas emitidas a partir da luz. Ou seja, a radiação do Sol atinge diferentes objetos, com diferentes comprimentos de ondas, e esses diferentes objetos vão absorver esses diferentes comprimentos de ondas a partir das suas propriedades físico-químicas. Daí que a gente tem a cor. Então, o verde é um comprimento de onda específica, o vermelho é outro comprimento de onda específica, e o amarelo também um outro comprimento de onda específica. As suas variações, né, também podem ser observadas a partir dessas diferenças de tamanho de ondas. Mas além dessa propriedade, que diz respeito à interação dos objetos, dos materiais, das estruturas químicas e físicas com a luz ou a radiação, a gente tem também a importância da sua composição química, que, de certa forma, também está relacionada a essa interação com a claridade. Mas o fato é, diferentes composições químicas geram diferentes cores, né? Então, a gente tem o mineral de quartzo. O quartzo ele tem diferentes cores. A gente tem o quartzo branco, aqui a gente vê ele transparente, mas também cristalizado a partir da cor branca. A gente tem o quartzo azul, então, é o mesmo quartzo, mas com cores diferentes. A gente tem o quartzo rosa, a gente tem o quartzo amarelo, que a gente chama de citrino. Né? O amarelo, por exemplo, ele pode estar ligado com a presença do sódio ou com a presença do enxofre. São esses dois elementos geram essa cor específica, né? A gente tem o roxo, né? Ou seja, que é um quartzo roxo, também chamado de ametista. O roxo tem uma ligação com o ferro. A gente tem também o quartzo marrom, né? Aqui estaria talvez indo próximo ao quartzo roxo, né? Indo em direção à formação da ametista. Então, essas diferentes cores são resultado de diferentes interações químicas e de diferentes composições químicas. Composições químicas específicas geram cores específicas. A gente pode citar também o exemplo da mica, que a gente já viu aqui com bastante frequência nessa aula, onde a gente tem a cor verde. A cor verde seria resultado, por exemplo, do magnésio, né? Então, um exemplo também de como essas composições químicas geram cores específicas. E agora o brilho. O brilho ele pode ser metálico ou não metálico, são essas duas definições. E ele diz respeito à capacidade de reflexão de um determinado mineral. Quando a gente tem uma capacidade de refletir a luminosidade maior do que 75%, ou seja, 75% da luz incidente no mineral é refletida, nós dizemos que ele tem brilho metálico. É o caso da pirita, por exemplo. A pirita tem brilho metálico. Não sei se na câmera tá dando para ver direitinho, mas conforme a gente movimenta a pirita, a gente vê uma série, né, de
de brilhos, né? A gente vê que ela tem bastante brilho. Por quê? Porque ela tem um índice de reflexão alto. Daqui nós podemos dizer que ela tem brilho metálico. Se a gente tem uma capacidade de reflexão menor do que 75%, a gente tem um brilho não metálico, e a gente pode ver a calcita novamente, né? Se a gente movimentar ela em relação à luz, ela até reflete um pouco, né? Mas nada comparado à pirita, né? Então a gente diz que ela tem um brilho não metálico. Muito bem. Agora vamos ver os modos pelos quais a gente pode classificar um mineral. Então, como procedemos na classificação? Os minerais podem ser classificados de duas maneiras, e nós daremos mais atenção à primeira, através do seu ânion principal, ou seja, o ânion, mais uma vez, volta aqui como destaque. A gente viu o número de coordenação e o poliedro de coordenação. Qual que é a lógica do poliedro? Você tem um cátion central rodeado por ânions. Então, a gente vai classificar o mineral em relação a esses ânions que estão circundando o cátion central na estrutura desses poliedros de coordenação. E também nós temos a classificação através da cadeia de polimerização, que seria o modo pelo qual a gente tem, então, diferentes formas de arranjos entre esses poliedros de coordenação. Então, vamos continuando, os grupos de minerais, né? Vamos ver o ânion principal. Então, a gente tem os grupos de minerais. Quais são eles? A gente tem os elementos nativos, a gente tem os sulfuretos, a gente tem os óxidos e hidróxidos, os halóides, os carbonatos, os sulfatos, fosfatos, silicatos. Cada um desses grupos possui um ânion dominante. Então, no caso dos sulfuretos, o S2-, né? Então, você teria o enxofre com carga negativa, -2, óxidos e hidróxidos, né? O óxido seria O2-, os hidróxidos OH-, os halóides, né? Cl-, F-, Br-, enfim. Todos, então, todas essas classes de minerais possuem ânions dominantes. Não quer dizer que ele só tem esses elementos na sua estrutura, mas que sua estrutura predominantemente é formada a partir da ligação com esses ânions. O único caso que vocês podem perceber que não tem um ânion dominante é no caso dos elementos nativos. Por quê? O que são os elementos nativos? São os elementos formados por apenas um átomo, né? Então a gente tem o ouro, por exemplo, um elemento nativo, né? Ele só tem ouro, é o único elemento que compõe esse mineral. E a gente tem outros elementos, como o cobre, a prata, o ferro, que podem ser encontrados de forma pura na natureza, né? Sem se ligar a outros elementos químicos. Então, daqui a gente já viu como classificar, né? Então, a gente sabe que cada grupo segue essa relação com o ânion dominante. Então, no grupo dos silicatos, a gente tem, por exemplo, o quartzo. A gente já viu qual é a estrutura dominante do quartzo, SiO4. SiO4, então, vai definir a estrutura de todos os quartzos aqui. Bom, nesse caso, por que os silicatos são os exemplos, é um exemplo importante? Os silicatos compõem 90% dos minerais formadores de rocha na crosta terrestre. Então, são, de fato, de fato o grupo mais importante quando a gente vai pensar nessa classe, nessa divisão de minerais. E eles podem ser divididos, né, no caso dos feldspatos, que são um subgrupo da classe dos silicatos, eles podem ser divididos em ferromagnesianos e não ferromagnesianos. Por que eu trouxe essa informação específica? Porque lá na frente, quando a gente for estudar rochas ígneas ou rochas vulcânicas, a gente vai ver que algumas rochas são predominantemente félsicas, ou seja, ferromagnesianas, ou são predominantemente máficas. Perdão, fiz uma inversão. Elas são ou predominantemente ferromagnesianas, no caso aí são as máficas, ou não ferromagnesianas. No caso aí são as félsicas, né? Então, você vai ter essa divisão desses minerais em diferentes rochas quando a gente for estudar as rochas vulcânicas ou rochas ígneas, né?
Agora, a estrutura fundamental dos silicatos, né? Sendo os silicatos os minerais mais presentes na superfície terrestre, constituintes de 90% das rochas, eu vou dar um destaque fundamental, um destaque muito maior a esse grupo, né? Então, a gente tem que ver que a estrutura fundamental dos silicatos é o tetraedro de sílica. Como que é esse tetraedro de sílica, né? A gente tem um silício, que seria esse cátion, né, central, rodeado por 4 oxigênios, né, formando uma estrutura atômica específica. Qual? O tetraedro. Por que isso é muito importante? Porque quando a gente for ver os minerais, o quartzo, por exemplo, a gente tem justamente, a partir do tetraedro, esse hábito prismático. Então, é a estrutura interna dele, que se dá através desses tetraedros, que forma essa estrutura externa prismática. Então, como eu disse, os silicatos constituem 90% dos minerais formadores de rocha, né? Sendo que um subgrupo dos silicatos, chamado feldspatos, constituem 54% da crosta terrestre. Quais que são esses feldspatos? Né? Como eu disse, são divididos em ferromagnesianos, no caso são os máficos, e não ferromagnesianos, quando eles são félsicos, né? No caso, os ferromagnesianos, eles são mais escuros, né? Tem uma cor mais escura. E os não ferromagnesianos são mais claros. A gente tem como exemplo, como eu já mostrei, o quartzo e a olivina, né? O quartzo é um exemplo de mineral que é máfico, perdão, é um exemplo de mineral félsico. No caso, ele tem, então, uma cor mais clara. A gente tem o quartzo aqui, bem mais claro. E a gente tem a olivina, que seria um mineral ferro-magnesiano, máfico, portanto, mais escuro. Então, é importante notar que os feldspatos constituem 54% da crosta terrestre. Então, mais da metade das rochas na crosta terrestre tem esse subgrupo de mineral chamado feldspato. Dentro dos feldspatos, a gente tem variações, e aí seriam, de fato, os minerais. O ortoclásio, o microclásio, entre outros. Então, esse daqui é o feldspato. Esse daqui é o feldspato puro, que constitui 54% da crosta terrestre. Então, basicamente, a gente vai encontrar ele em rochas como granito, como, enfim, outras rochas metamórficas, outras rochas sedimentares, vão ter a presença desse mineral, que é o feldspato. Muito bem. Agora, os modos de polimerização. A gente também pode classificar os minerais de acordo com os modos de polimerização. Que modos seriam esses, né? A gente pode ver eles justamente em relação ao grupo dos silicatos. Então, existem modos de ligação entre diferentes poliedros, né? Então, a gente vê aqui, no caso, um tetraedro de sílica isolado, né? Então, o tetraedro de sílica isolado numa estrutura cristalina pode ser classificado como nesosilicatos. Então, a gente fez a classificação em relação ao modo de polimerização dessas estruturas, né? Então, a gente tem 2 tetraedros unidos, por exemplo, seriam sorosilicatos, né? A gente teria os ciclosilicatos, formando essa estrutura circular, né, em ciclos. A gente tem os inosilicatos, que são cadeias simples, né? A gente tem os inosilicatos, cadeias duplas, e a gente tem os tectosilicatos. Bom, mais do que decorar essa quantidade absurda de nomes, o que nem convém para os nossos objetivos aqui, seria interessante perceber que essas estruturas, os modos de ligação, de organização entre as estruturas de poliedros, também nos permitem classificar os diferentes minerais. Então, não é apenas o ânion principal que faz essa classificação. Também o modo de polimerização pode identificar um grupo mineral específico. No caso aqui, a gente está vendo esses subgrupos do grupo dos silicatos, seja nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, etc. Né? As subclasses dos minerais silicáticos. Muito bem.
A gente tem também, como a gente viu, né? Aqui é um exemplo do que a gente viu anteriormente, né? De minerais máficos e félsicos, né? Então, aqui, por enquanto, a gente não vai entrar em profundidade, a gente vai voltar nesse slide na aula de rochas ígneas, mas basicamente vocês podem perceber que o basalto é uma rocha predominantemente máfica, de coloração mais escura, e o granito é uma rocha que, apesar de ter alguns minerais máficos, é predominantemente mais clara e, portanto, félsica. Mas isso a gente vai retornar na próxima aula sobre rochas ígneas. Agora, as propriedades entre os minerais. Bom, entre os minerais, a gente tem algumas propriedades também. A gente tem o polimorfismo. A gente já viu lá no início da aula, né? O que é o polimorfismo? É quando um mesmo mineral, né? Ele tem uma mesma composição química, sendo, portanto, o mesmo mineral, mas uma estrutura diferente. Um exemplo que a gente pode dar é em relação à calcita. A calcita, né? Tem estruturas diferentes. Ela sofre polimorfismo. Aqui eu tenho uma aragonita, que é uma variação da calcita, e aqui eu tenho uma calcita óptica. Ambos possuem a mesma composição química fundamental. Claro que por terem cores diferentes, existem outros elementos aqui. Mas a estrutura química, o ânion principal, está mantido para essas duas estruturas diferentes. E por que então a gente tem duas estruturas diferentes? A gente tem essas estruturas variadas por conta de diferenças na hora de cristalização desses minerais. Quais são essas diferenças? Diferenças de temperatura e pressão, ou seja, em temperaturas mais altas, em pressões mais altas, a gente tem algumas estruturas, em pressões médias e temperaturas médias, outras estruturas, em pressões baixas e temperaturas baixas, outras estruturas. Tudo isso em relação a uma mesma composição química. Então, trata-se do mesmo mineral com diferentes formas, né? Aqui a gente tem também um exemplo do quartzo beta, que é essa primeira imagem, e o quartzo alfa, que é a segunda imagem. Por que ele tem essas estruturas diferentes? Diferentes ambientes de cristalização com diferentes pressões e temperaturas. Aqui a gente também tem os polimorfos de carbono, né? Que seria talvez o caso mais exemplar, né? O grafite e o diamante. O grafite e o diamante têm a mesma, exatamente a mesma composição química, né? E aí nos surpreende como o grafite acaba sendo baratinho e como o diamante tem um preço hiper elevado, uma função na indústria muito importante. Por que isso? Porque eles têm estruturas diferentes. O diamante, ele é cristalizado ainda no manto da Terra. Então, ele é cristalizado no manto em temperaturas e pressões gigantescas, enquanto o grafite não, ele é cristalizado mais próximo à superfície e mantém, portanto, essas estruturas. Então, vocês podem perceber, né? Os arranjos diferentes, os arranjos atômicos se alteram, né? É a mesma composição. Os dois são compostos de carbono, mas no caso aqui a gente tem uma estrutura específica formada em pressões e temperaturas mais baixas e uma estrutura que se modifica por conta de altas pressões e altas temperaturas. É, por exemplo, curioso o caso de como chove diamantes, né? Em Netuno e em Urano. Por que chove em diamante? Por que tem chuva de diamante nesses planetas gasosos, né? Você tem uma atmosfera com uma pressão gigantesca. Essa pressão reorganiza esses átomos, essas estruturas de carbono, e forma o diamante. Então, basicamente, a gente tem chuvas de diamante em Urano e Netuno, né? Quem sabe um dia a gente consegue acessar o planeta e retirar, né? Dependendo da tecnologia, hoje é um caso impossível, uma grande quantidade de polimorfos de carbono na forma de diamantes daquele planeta, né? Inclusive, tem várias discussões de que a gente poderia e consegue produzir diamante em laboratório, né? Porque a gente pode pegar o grafite, submeter ele a uma pressão gigantesca, gigantesca e formar um diamante. Mas não é viável. Por quê? Porque é um alto custo para a produção, né? Então fica inviável pelo resultado da produção, pela quantidade que a gente consegue produzir. Então, apesar de ser possível de a gente ter meios de fazer isso, de desenvolver essas tecnologias, não é viável justamente por conta do gasto que a gente tem em relação à produção desses diamantes. E aqui vale lembrar, se a gente produzisse esse diamante
em laboratório, ele não seria um mineral, porque uma condição essencial dos minerais é que eles devem ser produzidos naturalmente. Agora, o caso de isomorfismo. O que é o isomorfismo? Mesma estrutura, o mesmo arranjo cristalino, mas com diferentes composições químicas. É o inverso do polimorfismo, né? A gente tem, então, minerais com estruturas muito próximas, mas diferentes composições químicas. Então, aqui a gente tem o caso da calcita e da magnesita, né? Aqui a calcita e a magnesita, bom, se vocês pegassem esses dois minerais na mão e observassem eles, vocês não saberiam diferenciar, porque vocês iriam perceber que eles têm a mesma estrutura. O que está mudando entre um e outro? A sua composição química. A calcita ela é formada por CaCO3, né? E a magnesita é formada por MgCO3. Então, são dois, né, minerais diferentes, porém de mesma estrutura. Isso caracteriza, então, o isomorfismo. E agora vamos ver alguns processos de formação dos minerais. Tomar uma água, né, gente? No caso, um chazinho, senão a garganta fica muito seca. Então, a formação dos minerais. Existem 5 meios de você formar minerais, desses minerais se cristalizarem, deles se formarem naturalmente. Quais são esses meios? Primeiro é o resfriamento de material fundido, ou seja, a cristalização magmática. A gente vai ver lá na frente que isso diz respeito à formação de rochas ígneas. Então, minerais formados a partir do resfriamento de material fundido gera rochas ígneas. O segundo, a gente tem a precipitação a partir de soluções saturadas. Então, cristalização sedimentar. A gente vai ver lá na frente que isso dá origem a rochas sedimentares. O terceiro, a gente tem reação entre fluidos e minerais. A gente vai ver lá na frente, nas aulas de intemperismo, que isso forma minerais secundários, né? O quarto, a gente tem sublimação de produtos gasosos, esse é um processo que ocorre em menor quantidade. E o quinto, a gente tem a reação entre minerais em estado sólido, né? Então, a reação desses minerais em estado sólido é o que a gente caracteriza como metamorfismo. No caso, a gente vai ter a partir daí minerais formados em rochas metamórficas. Então, aqui a gente já está começando, né? É o princípio de relacionar o que é essa mineralogia com a formação de rochas, que a gente chama de quê? Como que nós podemos caracterizar? Petrologia, né? Bom, só um adendo para não ficar de lado, a sublimação de produtos gasosos, na verdade, é o quê? O processo pelo qual um gás se torna imediatamente um sólido sem passar pela fase líquida. Nesse caso, a gente também teria a formação de minerais. Então, continuando, né, aqui só para exemplificar, o resfriamento de material fundido, ou seja, quando o magma acende em superfície, tanto no meio externo, né, quanto em profundidade no interior de grandes cadeias de montanha, por exemplo, a gente tem a formação, né, de minerais, ou seja, o magma que está ali, né, no estado de fusão, completamente fundido, né, nessa característica mais plástica, vai se resfriar e dar origem a minerais. Esse é um modo de formação de minerais. Por quê? Esse magma, ou no caso aqui lava, pois já acendeu em superfície, tem uma composição química específica. Ao se cristalizar essa composição química específica, vai gerar diferentes arranjos cristalinos. São dois processos, na verdade. Primeiro a gente chama de nucleação, e o segundo de crescimento, ou seja, tem uma nucleação a partir de um átomo, de um ânion principal, que se une a partir de uma estrutura química específica, que vai se formar e vai crescer a partir do acréscimo dessas outras estruturas. Então, tem vários tipos de composições magmáticas. Isso a gente vai ver, né, na aula de rochas ígneas. Mas um magma não tem sempre a mesma composição química. Por isso que ele dá origem a diferentes rochas, por isso que ele dá origem a diferentes minerais. Então, aqui a gente tem uma composição química específica de minerais fundida por conta das altas temperaturas do interior do planeta. Aqui, acendendo em superfície, vocês podem ver que ele já está resfriando e, portanto, se tornando mais sólido, né? Aqui a gente já tem o processo final, quando o magma já se consolidou.
Qual rocha que é essa? É uma rocha que a gente chama de basalto. O basalto, como vocês podem ver, tem essas estruturas colunares específicas. Essas estruturas colunares dizem respeito aos minerais que compõem o basalto. Daí a importância de entender a mineralogia. Aqui, então, a gente tem minerais específicos na composição desses basaltos. Depois a gente tem a precipitação a partir de soluções saturadas, né? No caso aqui, a gente vai ver que existem dois processos relacionados a isso, né? Que é o processo de diagênese e litificação, que vão dar origem a rochas sedimentares, né? Então você tem a precipitação de minerais a partir de soluções que já estão saturadas, né? Então soluções que já mantêm uma estrutura atômica específica, né? E que vão, justamente a partir dessa saturação, vão precipitar outros minerais que vão se cristalizar. Isso tudo pode parecer confuso, mas lá na frente, na aula de rochas sedimentares, a gente vai ver com mais profundidade. A gente tem a reação entre fluidos e minerais, aqui seria o caso do intemperismo, né? Aqui é um caso de intemperismo, né? Qual? A carbonatação. A gente também vai ver como que é esse processo lá na aula de intemperismo ou fatores exógenos, né? Então aqui tem ocorrido a carbonatação, que é um processo de intemperismo que forma esses ambientes kársticos, né? Ou esses ambientes cavernosos. Aqui a gente tem, no geral, carbonato de cálcio, né? Ou seja, calcitas, que sofreram intemperismo e que vão gerar minerais secundários. Mas essa conversa a gente pode deixar lá para a aula de intemperismo, ver quais minerais secundários são esses. A gente tem a sublimação de produtos gasosos, ou seja, aqui a gente tem uma forma próxima àquela que a gente viu da calcita botrioidal, né? Botrioidal. Ou seja, os gases sublimaram, foram do estado gasoso para o estado sólido, numa velocidade muito rápida, sem passar pelo estado líquido, e, portanto, mantém essas formas, né? Essas formas arredondadas, justamente por conta da sublimação desses gases. Então, é como se um gás se solidificasse rapidamente, formando, então, essas formações mais arredondadas, né? Aqui a gente tem um caso muito comum, que é o caso de sublimação de produtos gasosos vulcânicos. Né? O vulcão ele expele uma série de gases que vão se consolidar depois em superfície e que vão ter essa aparência. E a gente tem a reação entre minerais em estado sólido. No caso aqui, o metamorfismo, ou seja, o processo pelo qual, através de modificações da temperatura e da pressão, os minerais vão se reorganizar. Então, é como se a gente tivesse um mineral que, através do aumento de temperatura e de pressão, conforme a sua interiorização na superfície terrestre, se modificasse. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que é um dobramento, né? Aqui é um exemplo de dobramento, tudo isso a gente vai ver na aula de rochas metamórficas também, mas esse dobramento se processou através de uma pressão e temperatura muito elevadas. Justamente o que ocorre? A alteração dos minerais que estavam compondo essas rochas. No caso, eles sofrem metamorfismo, né? O metamorfismo é um processo que ocorre muito ao longo dessas cadeias de dobramento. Tudo isso a gente está tendo apenas uma breve introdução de como esses minerais surgem em relação a cada tipo de rocha. Bom, aqui nós também temos uma questão muito importante, que é a série de reação de Bowen, ou a ordem de cristalização e resistência dos minerais. A gente vai perceber que, em relação à temperatura e à pressão, diferentes minerais são formados. Então, alguns minerais se formam em temperaturas e pressões menores e outros se formam em temperaturas e pressões maiores. Tudo isso diz respeito também à resistência desses minerais. Por quê? Se um mineral se forma lá no interior da Terra, né, em temperaturas e pressões muito altas, provavelmente, quando ele chegar na superfície terrestre, ele vai estar num ambiente de instabilidade, porque o ambiente de estabilidade dele é sempre um ambiente de formação. Se ele se formou numa pressão e temperatura muito elevadas, ele vai chegar na superfície terrestre através dos movimentos de placa, lembrando, né? Ou seja,
Os movimentos de placa empurram, né, obductam, subductam e elevam esses minerais em superfície. Então, quando ele chegar em superfície, ele vai estar num ambiente mais frio, de uma pressão muito menor. Ele já começa, nesse sentido, a sofrer intemperismo. O que é intemperismo? Desgaste, né? Então, ele começa a sofrer desgaste. Quanto mais ele se formar no interior da Terra, mais, conforme ele atingir a superfície, ele vai sofrer desgaste ou intemperismo, né? Então, aqui a gente tem uma série de minerais, né, que são formados desde o interior da Terra até a superfície, né? No caso aqui, a gente tem os minerais do interior da Terra indo em direção à superfície, e a gente pode perceber que os minerais da superfície possuem uma velocidade de intemperismo menor do que os minerais do interior da crosta, né? Ou seja, olivinas e a anortita, por exemplo, são minerais que se formam no interior da Terra e que, portanto, têm uma pré-condição, né, de sofrer intemperismo muito maior quando acende em superfície. O quartzo é o último mineral a cristalizar. Né? Quando a gente está falando de óxidos de ferro e hidróxidos de alumínio, a gente está falando de minerais secundários. Isso a gente vai ver nas aulas, né, de intemperismo, ou seja, aqui já sofreu intemperismo e já se formou outro mineral. O último mineral a se cristalizar é o quartzo. E o quartzo, portanto, é encontrado em abundância na superfície terrestre. Qual é o grupo do quartzo? Os silicatos. Já entendemos, então, por que esses silicatos são os minerais que mais constituem rochas na superfície terrestre, justamente porque são os minerais mais resistentes, são os últimos a se cristalizar, sofrem menos intemperismo e, portanto, logicamente, vão existir em maior quantidade na superfície terrestre. Então, o quartzo é o último mineral a se cristalizar, portanto, o que tem mais resistência ao intemperismo. Isso é verificado e a gente vai verificar lá na frente, por exemplo, em relação aos ambientes que a gente tem no nosso país, por exemplo, não só no nosso país, mas no mundo. O que é a areia da praia? A areia da praia é quartzo, é sílica. A areia da praia é sílica pura. Claro, tem outros constituintes, outras coisas que ficaram por lá, mas por que a areia da praia está ali? Porque tudo que poderia ser levado ali naquela região de costa já foi levado. Todos os minerais que faziam parte daquela região já sofreram intemperismo, ou seja, já foram desgastados e já sofreram erosão, já foram transportados. A sílica, sendo o mineral mais resistente, ainda vai precisar de muito tempo para ser desgastado. Então, a última coisa que sobrou ali foi o quartzo, foi a sílica, e, portanto, as areias da praia continuam lá inteiras, enquanto os outros minerais já foram desgastados. Isso a gente vai rever nas aulas de intemperismo, a gente vai ver a ordem de intemperismo de cada um desses minerais, e vai observar que a sílica é o último mineral a ser intemperizado, né? Em relação a esses minerais secundários, né? Ou seja, a sílica continua, né? É um mineral primário, é o último a ser intemperizado. Depois da sílica, a gente teria o intemperismo sobre os minerais secundários, mas aí eles já sofreram um processo, já se transformaram, né? No caso, seria o alumínio e o ferro, né? O ferro é o último a ser intemperizado, mas ali a gente já está pensando em minerais que já sofreram intemperismo. Tudo isso vai ficando mais claro conforme a gente for no decorrer das nossas aulas, né? Então, a série de Bowen identifica exatamente isso, a ordem de cristalização e a relação da ordem de cristalização com a velocidade de intemperismo, onde se estabelece que minerais que foram produzidos ou cristalizados em profundidade são mais suscetíveis às ações do intemperismo do que os minerais formados próximos à crosta terrestre, o que explica, então, a quantidade de silicatos na crosta, justamente por sua grande capacidade e grande resistência ao intemperismo. Bom, agora a gente vai ver, para finalizar, a classificação de alguns minerais, né? Para a gente não deixar de fora essa classificação que é interessante. Então, a micomuscovita, a gente já viu. Essa daqui, ela tem uma cor predominantemente preta. No caso aqui, a gente tem um brilho mais metálico, né? Acinzentado, né? No caso da muscovita aqui destacada, a gente tem um brilho não metálico. Nessa daqui, a gente ainda não tem um brilho metálico também, porque ela não reflete mais do que 75%
da luz, né? A gente tem uma dureza 2, então a gente risca com a unha, como a gente viu. Ela tem uma cor de traço esverdeado, porque o magnésio, né, a presença de magnésio, e ela tem uma clivagem com um plano, ou seja, ela tem apenas um plano de clivagem, ou seja, ela é folheada, é a parte de cima da folha em relação à parte de baixo da folha, né? Inclusive, ela se quebra muito fácil, ó, acabou de quebrar um pedacinho aqui, são justamente essas folhinhas, né, que mal dá para ver, porque elas são bem fininhas, né? Então, se eu pegar essa folhinha e passar a unha, ó, consigo riscar facilmente a mica. Muito bem. Então, ela faz parte do grupo dos silicatos. Então, esse grupo que aparece generalizadamente na nossa superfície terrestre. Depois nós temos o quartzo, né? O quartzo ele é apresentado em várias cores, como a gente viu, ele pode ser incolor, né? Nesse caso, né? Ele pode ser branco, aqui a gente ainda tem um quartzo branco sendo cristalizado junto com esse quartzo incolor. A gente tem o quartzo roxo, ou a ametista, o quartzo amarelo, ou o citrino, e o quartzo rosa. Entre outras variações, como a gente também tem o quartzo marrom. Muito bem, ele tem um brilho não metálico, a dureza é 7, ou seja, se eu pegar isso daqui e passar no vidro de casa, provavelmente alguém vai me bater, porque vai ficar bem riscado. A gente tem um traço incolor, ou seja, se a gente fosse se a gente retirasse, né, conseguisse moer o quartzo e produzir um traço, ele seria incolor, né, ou transparente, né, ele não teria cor. A gente tem também clivagem ou fratura, no caso a gente tem a fratura conchoidal, como a gente viu, e também faz parte do grupo dos silicatos, né, SiO2 é a composição do quartzo, né, e o ânion principal do grupo dos silicatos é SiO4, 4-. Muito bem. O ortoclásio, no caso aqui, o ortoclásio é uma variação de feldspato, né? Esse daqui é um feldspato, mas não é necessariamente um ortoclásio, né? É uma variação de feldspato. Tem essa cor salmão, né? Eu tinha uma professora de geologia que dizia que era uma cor de peito de frango, então a gente pode chamar assim também, se ela diz está certo, né? Ela tem um brilho não metálico, né? Ou seja, reflete menos de 75% da luz, uma dureza 6, então ele risca o vidro, mas como o quartzo tem dureza 7, eu ainda posso pegar o quartzo e riscar o feldspato. Também tem um traço incolor, tem dois planos de clivagem, na verdade, esse é no caso do ortoclásio, você vê dois planos de clivagem definidos, né? Mas no caso do ortoclásio ou do feldspato, né? Além do plano de clivagem, a gente também teria fraturamento. É um caso onde você tem as duas coisas, clivagem e fraturamento, né? E ele faz parte do grupo dos silicatos, né? SiO4-. No caso aqui, a gente tem um feldspato com uma outra formação, né? Na verdade, aqui são três minerais. A gente tem o feldspato, a gente tem a água marinha, que é o nome que a gente dá para o berilo, e a gente tem também algumas cristalizações de quartzo. Então, aqui, na verdade, por que a gente tem todos esses minerais, mas não pode chamar isso de uma rocha, né? Porque a rocha é justamente aquela sopa de minerais. Ou seja, todos esses minerais eles vão se articular e não vão criar composições bem definidas. Aqui a gente pode ver o feldspato num pedaço, o berilo sendo aqui cristalizado num outro pedaço, e a gente tem o quartzo também sendo cristalizado no outro pedaço. Ou seja, esses minerais foram muito bem diferenciados e geraram estruturas individuais únicas e específicas. No caso das rochas, todos esses minerais estarão misturados, será uma verdadeira sopa de minerais que vai formar estruturas rochosas específicas. Bom, a gente tem a gipsita também, que é esse mineral aqui. Ela tem uma cor branca, no caso dessa daqui é uma gipsita incolor, né? Ela tem um brilho não metálico, uma dureza 3, ou seja, se eu pegar um canivete eu consigo riscar, mas eu já não consigo riscar com a unha, né? Provavelmente eu quebrarei minha unha tentando riscar isso. A cor do traço, se a gente fosse tirar, né, o pozinho da gipsita para ver a cor do traço, seria branco. É bom reafirmar, né, o traço, independente da cor do mineral, vai ser sempre o mesmo, é sempre de mesma cor, ou seja,
Independente se eu tenho um quartzo incolor, branco, roxo, marrom, azul, amarelo, rosa, a cor do traço dele vai ser sempre incolor, como a gente viu. A clivagem ou fratura, a gente tem 2 planos de clivagem. Claro que isso pode mudar em relação ao polimorfismo desses minerais. E ela faz parte do grupo dos sulfatos, né, que tem como ânion principal o CaSO4, né? Essa daqui é a estrutura específica da calcita, né? Os sulfatos têm como ânion principal o SO4, né? Então, um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. A gente tem a calcita, no caso aqui a calcita ótica, que a gente já viu, que é predominantemente branca. Essa daqui está indo mais para o verde, né? Pode ser por conta de uma concentração de magnésio nessa calcita. Ela tem um brilho não metálico, ou seja, não reflete mais de 75% da luz. Uma dureza 3, eu risco com canivete, a cor do traço branco. 3 planos de clivagem, como a gente viu, um aqui e um aqui, e faz parte do grupo dos carbonatos, né? Então, CaCO3 é um carbonato de cálcio. E a gente tem a hematita, que a gente já viu também, que é famosa, né? A hematita, hemoglobina, que é o sangue, né? Vem de hemoglobina. Então, a hematita que tem um traço, por conta dos óxidos de ferro, avermelhado, né? Tem uma cor cinza, indo mais para o grafite, tem um brilho metálico, tem uma dureza de 5,5 a 6,5, então canivete risca e risca o vidro, né? Tem uma cor de traço, como a gente já viu, vermelho sangue, que é a característica principal da hematita, ou seja, se um dia eu pegar um mineral, achar por aí, e traçar um risco dele, e ver que ele tem uma cor de traço avermelhada, eu já sei que muito provavelmente é uma hematita, né? Tem uma clivagem ou fratura, né? Ou seja, no caso da hematita, seria apenas o fraturamento, ela tem fratura conchoidal, o que indica que provavelmente a estrutura atômica desse mineral possui arranjos de mesma intensidade de força, né? Ou seja, as ligações têm forças com mesma intensidade, o que não facilita um plano de quebra específico, e faz parte do grupo dos sulfatos, né? Ou seja, 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. A gente tem a pirita também, que é a cor de amarelo, latão, né? Justamente por ser metálica, né, o brilho metálico, ou seja, aqui é um mineral formado principalmente através de ligações metálicas. Com uma dureza 6, ela risca o vidro, né? Cor do traço é preto, se a gente moer ela, a cor do traço vai ser preto. Possui fratura conchoidal, ou seja, os planos, né, as ligações atômicas desse mineral possuem intensidades muito semelhantes e faz parte do grupo dos sulfetos, né? O sulfeto que vai dar origem ao enxofre, né? Então, FS2, né? Grupo dos sulfetos. Bom, gente, é isso. Acho que ficou um pouquinho extenso, mas naturalmente é uma aula extensa, ela é um pouquinho cansativa, porque você está lidando com química, estruturas atômicas, a relação desses grupos, fica um pouco maçante, mas é essencial para a gente entender a parte de ciclo das rochas, né? Entender os diferentes minerais que compõem essas rochas e como isso vai resultar em diferentes arranjos, né? Em diferentes estruturas petrológicas, em diferentes estruturas de rochas. Claro que também o estudo da mineralogia é muito importante, porque a gente pode ver a aplicação dela na indústria. A gente viu o caso do diamante, que é um ótimo mineral para a gente fazer cortes, né? A gente pode ver o caso, por exemplo, da mica moscovita, ela serve para fazer, por exemplo, vidro fumê de carro, ela serve, né? Por conta justamente dessa foliação. A gente tem a fluorita, que de onde a gente produz ácido de flúor, né? A gente tem a pirita, da onde a gente também produz outros ácidos, né, importantes para a indústria. Enfim, todos esses minerais têm sua importância para a indústria e sua importância no entendimento das próprias formações na natureza. Basicamente, a gente estuda mineralogia para estudar geologia, para estudar geomorfologia, né? Porque a gente tem que entender a mineralogia para entender o que compõe essas rochas, depois a gente estuda as rochas a partir de seus componentes, a partir de suas configurações, para entender como o relevo se forma.
Ou seja, o relevo também tem uma relação profunda com a geologia. Diferentes estruturas de rochas que têm diferentes estruturas mineralógicas geram diferentes formas de relevo. Então, basicamente, essa foi a última aula, a gente pode dizer que aqui foi uma primeira parte do curso de ciclo das rochas, né? Essa foi a última aula dessa primeira parte, e na próxima aula a gente já começa a estudar duas coisas, né? Primeiro a gente vai ver os fatores endógenos, o que vai levar uma aula inteira, depois a gente vai ver fatores exógenos, que vai levar mais uma aula inteira. E aí a gente já vai ver o primeiro grupo de rochas, as rochas ígneas, para depois entender os minerais secundários, para depois entender a diferença entre rochas sedimentares e rochas metamórficas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que tenham feito boas anotações a respeito do tema. E ficamos por aqui. Toda sexta-feira eu estou colocando esses vídeos e respondendo as dúvidas no comentário. E é isso, para os meus alunos do cursinho da Poli, segunda-feira estamos aí para mais uma aula de geografia. É isso aí, até mais, pessoal.